Bom dia, boa tarde, boa noite, segundo ano 2020. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de matemática. Hoje nós começamos o capítulo 10 do livro 3, determinantes ainda. Falta nós vermos aí as propriedades e são muitas. Então vem aqui, acompanha comigo, pega aí no seu livro o capítulo, a página e acompanha comigo a matéria. Vamos lá. Primeira propriedade que nós temos aí é o Teorema de Laplace. Na verdade, a gente vai estudar o Teorema de Laplace hoje e temos que aprender antes cofator. Lembra que eu falei para vocês que nós teríamos que aprender sobre cofatores? Pois é, vai ser hoje. O bom é que você não é obrigado a saber sobre os cofatores. Então, você vai poder resolver pelos outros métodos que eu já ensinei, que o método de cofator dá um bom trabalho. Mas acompanhe aí comigo como é que vamos fazer então o Teorema de Laplace através dos cofatores. Cofator de um elemento de uma matriz de ordem n, sendo n maior ou igual a 2. Vamos lembrar o seguinte, só podemos calcular determinantes de matrizes quadradas. O que é um determinante? É um número que representa uma matriz. Um único número que representa uma matriz. Para que a gente aprende determinante? Para resolver sistemas lineares. Para que eu aprendo, então, determinantes e sistemas lineares? Para resolver vetores. Ok, e para que eu aprendo tudo isso? Para engenharia. Eu não sou da área de engenharia. Meu amigo, mas você está na mesma trajetória de todo mundo aí no ensino médio, então tem que ver a matéria. Assim como o pessoal de engenharia fica se perguntando para que eu vou me aprofundar em biologia ou em química. Então, você tem que ter uma gama de conhecimento para adentrar aí na universidade. Vamos lá, vamos buscar esse conhecimento. Então, temos aqui, seja considerada uma matriz A de ordem n e o elemento A e J de A. Chama-se cofator, então vai explicar agora, tá? O que é cofator? Chama-se cofator de A e J, ou seja, o cofator ele é de um elemento da matriz, porque fala que é cofator de A e J, de um elemento que está em uma linha e uma coluna dentro da matriz. O que é o cofator? É o produto de menos 1 elevado a I mais J pelo determinante da matriz obtida quando se eliminam em a linha I e a coluna J. Indica-se o cofator de A e J por A e J. Bem, eu prefiro chamar o cofator de A e J de C de A e J. É mais fácil, porque C é de cofator, ok? Vai ficar mais claro. Então, adiante a gente vai ver com C. Aqui está colocando o A maiúsculo para identificar que seria o cofator. Ok, sei que é complicado entender aí, mas vamos para o exemplo. Essa matriz que nós temos aí no exemplo, ela é matriz de ordem 3 por 3. Então, primeiramente, vamos lembrar algumas coisinhas aí, identificar. Quem é o A11? É o 1. Quem é o A21? É o 3. Quem é o A33? É o 5. Isso. Quem é o A42? Não existe, porque a A42 seria a quarta linha e a segunda coluna e não existe aí. Então, isso aí é só para aquecer a mente de vocês. Quer saber quem é o cofator do elemento A23? Ele não quer todos os cofatores, porque existe cofator de cada elemento nesse exemplo. Cada elemento. Então, temos aí um total de 9 cofatores. Mas a questão que é somente o cofator do A23. Quem é o A23? É quem está na segunda linha, aqui é a segunda linha, e a terceira coluna, ou seja, é o número 8. Eu quero o cofator do 8. Vamos descobrir quem é o cofator do 8. Para isso, o que vamos fazer? Vamos levar em consideração a linha e a coluna do termo. Veja aqui, olha, no conceito aí da propriedade, que diz que eu tenho que fazer o produto de menos 1 elevado a I mais J,
Que I mais J é esse? É a posição do elemento. Está bem aqui a posição do elemento. A23, segunda linha, terceira coluna, eu tenho que fazer 2 mais 3, menos 1 elevado a 2 mais 3, multiplicado pelo quê? Pelo determinante do quê? Você vai eliminar a linha 2 e vai eliminar a coluna 3. Vai restar somente aqui o 1 e o 4, e o 2 e o 3. Quando restar somente esses números, você vai calcular o determinante. Então, vamos lá. Temos aí o termo, o A23, eu quero o cofator do A23, seria então menos 1 lá da formulazinha, elevado a I mais J, ou seja, 2 mais 3, vezes quem? O determinante do que sobra quando você elimina a segunda linha e a terceira coluna. Sobrou 1 e 4 e 2 e 3. E aí você coloca bem aqui, 1 e 4, 2 e 3. Perfeito? Então, o que tem de novo aqui é como calcular o cofator. Já colocamos ali o posicionamento dentro da formulazinha e agora é só a conta. Menos 1 elevado a 5 e o cálculo do determinante de 1, 4, 2 e 3. Fazendo essa continha, temos então aí como resposta 5. Tranquilo? Tá entendido como é que faz? Você tem que fazer o quê? A questão que pedia para calcular somente o cofator do A23, mas eu poderia pedir então, por exemplo, quem é o cofator do A11? Ora, A11 está bem aqui, é o 1. Elimina a primeira linha, elimina a primeira coluna, teria que fazer então menos 1 elevado a quanto? A 1 mais 1, porque seria o A11, vezes o determinante após a eliminação dessa linha e dessa coluna. Então, seria o determinante de 0,835. Encontraríamos o cofator do A11. Poderia pedir para vocês, me digam qual é a matriz cofatora de A. Então, significa que você teria que fazer os 9 cálculos, tá? De todos os termos. Aqui, só para aprender como faz, fizemos apenas do A23. Agora sim, vamos para o teorema de Laplace, porque ele precisa desse conhecimento de cofatores. Então, teorema de Laplace. O determinante associado a uma matriz quadrada A de ordem n maior ou igual a 2 é o número que se obtém da soma dos produtos dos elementos de uma linha ou de uma coluna qualquer pelos respectivos cofatores. Olha lá a palavra cofator. Então, a gente vê que necessita saber como calcular cofatores. Espera lá, André, eu não entendi ainda. Como assim? Vamos lá de novo. O determinante associado a uma matriz quadrada A. Aí foi o que eu falei no início da aula. Tem que ser matriz quadrada para poder calcular o determinante. Ok. Diz aqui que eu vou usar o teorema de Laplace somente na ordem a partir de 2. Afinal, né, a ordem 1 é o próprio número, não tem nem método que buscar. É o número que se obtém de que maneira? Da soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna. Então, você vai escolher uma linha, pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, ou vai escolher uma coluna, a primeira, a segunda ou a terceira. O primeiro passo é esse, vou escolher uma linha ou uma coluna, onde tenho que usar aqui os cofatores, o elemento, a soma dos produtos dos elementos pelos seus cofatores. Ok, vamos lá. Bem, no livro foi escolhida aí a primeira linha e a resposta encontrada no livro é 15. Eu vou fazer aqui um pouco diferente, tá bem? No livro foi escolhida então a primeira linha não tem 0. Mas a melhor escolha é aquela linha ou coluna que tenham mais zeros. Por quê?
Porque bem aqui diz que a soma dos produtos dos elementos. Ou seja, se eu multiplico um termo, uma expressão por zero, vai dar zero. Isso quer dizer que facilita a minha vida escolher uma linha ou uma coluna que tenham mais zeros. No livro foi escolhido então a primeira linha, que ela não tem nenhum zero, e eu vou escolher aquele zerinho ali, ó. Aquele zerinho você pode escolher tanto a segunda linha, quanto pode escolher aí a terceira coluna para fazer as contas. Então eu escolhi aqui a segunda linha, ok? É o 5, 2 e 0. Está marcado bem aqui, 5, 2 e 0. Muito bem. O que vamos fazer então? O determinante para ser calculado seria o A21. Por que A21? Porque a segunda linha. O A21 vezes quem? O cofator do A21, mais o A22 vezes quem? O cofator do A22, mais o A23, que é o zero, vezes o cofator do A23. Então, assim que calcula determinante através do teorema de Laplace. Veja que é complicado. Você tem aquelas outras formas, forma de Sarri, e você vê que já é possível você calcular de cabeça, você sabe a resposta de uma matriz de ordem 3, e esse método aqui é bastante complicado, né, para a gente chegar na resposta. Então, nós vamos eliminar ali o termo do A23 vezes o cofator de A23. Por quê? Porque dá zero. Ora, o A23 ele vale zero. A23 vezes cofator de A23 vai dar zero. Perfeito? Então vamos fazer a continha só dos outros agora. Do A21 vezes o cofator de A21 mais A22 vezes o cofator de A22. Então vamos eliminar aqui, a princípio, o A21, que é a segunda linha, primeira coluna. Nós vamos eliminar então a segunda linha e a primeira coluna. Vamos ter que lembrar que o A21 vale 5 e vamos multiplicar pelo cofator de A21, que é menos 1 elevado a quanto? A I mais J, 2 mais 1, vezes o determinante do restante dos elementos, 3 e menos 1 e 4 e menos 3. Então vamos lá, continuando a continha. Tenho o 5, que é o próprio A21, o menos 1 lá da formulazinha, elevado ao 21, que é 2 mais 1, vezes o determinante do que sobrou, de 3 e menos 1, 4 e menos 3. Em seguida, a gente tem que fazer o quê? Somar com A22. Quem é o A22? O A22 já elimina aqui a segunda linha e a segunda coluna. Olha como fica bonito. Elimina a segunda linha, a segunda coluna. Aí você tem o A22, que é o número 2, multiplicado por menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante de quem? De 2, menos 1, 1 e menos 3, que são os elementos que estão sobrando da matriz. Então, 2 vezes menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante de 2, menos 1, 1 e menos 3. Agora, já passamos, então, do que precisávamos conhecer do teorema de Laplace, que você pega uma linha ou uma coluna, e cada elemento dessa linha ou da coluna multiplica pelo seu cofator correspondente, depois soma todo mundo e dá o resultado do determinante. Agora vamos para as continhas, né? Saiu lá do conhecimento de como construir o teorema de Laplace. Agora a gente vai para as contas normais. Resolvendo aí a potência, nós temos menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Bem aqui, a gente tem, então, menos 1 elevado a 4 dá 1, dá 2. E
o cálculo do determinante, né, de 3 menos 1, 4 menos 3. São as continhas para a gente resolver na questão. Bem, por fim, após você fazer todo esse cálculo, considerando que você faça o cálculo tranquilamente e corretamente, você vai chegar na mesma resposta do livro, resposta 15. André, se eu escolher ali a terceira coluna e fizer então o A13, o A23 e o A33, vai dar a mesma coisa? Sim, vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Você pode fazer tranquilamente, é o mesmo resultado. Eu até sugiro que faça esse treino. Ah, entendeu? Dá uma parada na aula aí, pega aí o caderno, faz a continha, confere, encontrou o 15, beleza, volta para a aula. Não gasta aí nem 7 minutos para você fazer as contas. Seguindo em frente, então, vamos então agora para a segunda propriedade. Essa foi a primeira, né, do Teorema de Laplace. Uma maneira de encontrar o determinante. E, André, isso aí serve para qualquer ordem acima de 2? Sim, serve. Pode jogar aí numa matriz de ordem 5, por exemplo. O que é legal, né? Tem a sua funcionalidade. Vamos falar a verdade. Tem a sua funcionalidade. Pega uma matriz de ordem 5. Ordem 5, 5 por 5, 25 elementos. E nessa matriz, vamos dizer que um ou dois elementos sejam, na verdade, 3 elementos sejam zeros. Ficam 2 não sendo zero. Já facilita a vida. Porém, dentro dessa própria matriz, se é de ordem 5, quando você fosse calcular aqui nessa regiãozinha aqui que eu estou marcando, olha, do determinante, você teria uma matriz de que ordem? De ordem 4. E ainda seria difícil? Seria. Então não é moleza não, ainda seria difícil. E você poderia perguntar, posso aplicar Laplace dentro de Laplace? Pode, sem problema nenhum. Pode ficar aí brincando com os números numa boa. Vamos então agora para a segunda propriedade. Opa, caindo aqui umas coisas. Fila nula. Fiquei empolgado aqui. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada forem nulos, o determinante será igual a zero. Vamos lá de novo. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada forem nulos, o determinante será igual a zero. Então, temos aqui no exemplo, sendo A, veja que a primeira linha é 0, 0. No exemplo B, ordem 3. A segunda coluna é só 0. Nesse caso, então, todo mundo de uma linha ou todo mundo de uma coluna é formada por zeros, determinante já é zero. Não precisa usar nenhuma propriedade que não seja essa que facilita a sua vida e te dá logo a resposta, que é zero. Perfeito. É só isso mesmo. Já seguimos para a terceira propriedade. Terceira propriedade, propriedade da matriz transposta. Lembra o que é matriz transposta? Cada linha vira coluna. A primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e assim por diante. Então, aqui na terceira propriedade, o determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua matriz transposta. Então, o determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua matriz transposta. O que significa isso? Se você calcula o determinante dessa matriz aqui, e depois eu pergunto, qual é o determinante da matriz transposta? Falei certo? Transposta? Acho que eu falei certo. Qual é o determinante da matriz transposta? É o mesmo da matriz A. Pronto. Se o determinante de A aqui é 2, então da transposta também
é 2. Muito bem, muito bem. Tranquilos, vamos para a quarta propriedade. Quarta propriedade. Filas paralelas múltiplas. Aí começa a ter aquele campo assim de percepção na matriz. Você tem que estar atento aos números, ok? Atento aos números. Se uma fila, que é linha ou coluna, de uma matriz quadrada é múltipla de outra fila paralela, tá? De uma fila paralela, então o determinante dessa matriz é zero. Veja aqui comigo. A coluna 1, formada pelos elementos 2, 3, 5, e a coluna 2, formada pelos elementos 4, 6, 10. Veja que a segunda coluna ela é a primeira multiplicada por 2. Ou ainda, a primeira é a segunda dividida por 2, dá no mesmo? Ou seja, existe uma multiplicidade nessa questão aí. O que a gente já sabe de antemão, então? Que o determinante da matriz é igual a zero. É legal saber isso aí porque às vezes tem algumas questões que você pode fazer do livro, ou do SAIS, ou de algum vestibular aí que não seja o Enem, que requeira de você esse conhecimento. Aí você não tem que usar Laplace, não tem que usar a regra de Chió, de Sarri, na verdade de Chió, né? Chió, de Sarri, de Jacobi, não tem que usar nada, é só olhar aí para propriedade, lembrar da multiplicidade e pronto, já é zero. Quinta propriedade. Vamos lá para a quinta propriedade. Produto de um número por um determinante. Multiplicando-se uma fila de uma matriz quadrada x por um número real k. Número real k é uma constante. E constante em matemática, em física, geralmente nós usamos aí a letra k. Então, obtém-se uma nova matriz y, de tal forma que det de y é igual a k vezes det de x. Exemplo. Temos aí uma matriz de ordem 2, formada pelos elementos 5, 10, 6 e menos 2. E o determinante dessa matriz é menos 70. Eu não estou mais aqui calculando determinante com vocês, porque já estou considerando que você sabe fazer, né? Todo o cálculozinho do determinante. Multiplicando-se a segunda linha por k, olha a segunda linha aqui, 6 e menos 2. Vamos multiplicar ela por k. Qual é o k escolhido? É o menos meio, ou seja, 6 vezes menos meio dá menos 3. E menos 2 vezes menos meio dá 1. Então mudou ali a matriz, né? Ficou multiplicada. E o det de y agora é quem? Seria 5 mais 30 igual a 35. Observe que o det de y é igual a k vezes det de x. O que isso quer dizer? É que, ao invés de você multiplicar então a matriz pela constante e calcular de novo o determinante, basta fazer o quê? Basta você multiplicar logo a constante direto pelo determinante da outra matriz. Veja que se eu pegar aqui o menos meio e multiplicar logo ali direto com o menos 70, eu obtenho a resposta. Vai ficar muito mais fácil para você chegar na resposta. Então, você pega aqui, olha, menos meio vezes o det de x, menos meio vezes menos 70, é igual a 35. Não precisa multiplicar, então, a matriz pela constante, depois calcular tudo de novo, o determinante. Aqui a gente está fazendo determinante simples, né, de 2 por 2. E se fosse um 4 por 4? Então, tem a resposta. Quer saber, então, o determinante quando é multiplicado por uma constante? Multiplica direto a constante pelo determinante da matriz original. Menos meio, direto, vezes menos 70. Pronto, tranquilo? Vamos agora para a próxima propriedade. Sexta propriedade.
a troca de filas paralelas. Trocando-se duas filas paralelas de uma matriz quadrada X, obtém-se uma nova matriz Y, de modo que o det de Y é igual a menos det de X. Então, temos aqui, olha, a matriz X foi trocada, né, a posição aqui da segunda coluna com a terceira coluna, tá? Foi trocada a posição, sendo que o determinante da matriz X, o que importa aqui é o finalzinho, é menos 1, ok? E quanto é que deve ser, então, o determinante da matriz Y? Deve ser mais 1. Na verdade, essa propriedade eu já falei para vocês lá na aula anterior, quando a gente estava vendo ali como levar o 1 para a posição A11, que toda vez que você muda, permuta uma linha com outra linha, o que acontece é que o sinal do determinante altera, então fica alterando, positivo e negativo. Então, essa propriedade nós já vimos lá atrás. Alterou, mudou o sinal. Alterou de novo, voltou o sinal. Então, isso a gente tem que lembrar na propriedade. Então, é muito importante isso aí. Essa propriedade, ela te ajuda bastante aí na questão de carregar principalmente o elemento 1 lá para a casinha do A11. Tranquilo, já sabíamos, então vamos partir para a sétima propriedade. Sétima propriedade. Soma de determinantes. Sejam x, y, z matrizes quadradas de mesma ordem, que obedeçam às seguintes condições. A. Todos os elementos das matrizes x, y, z são iguais, exceto os elementos de uma certa fila K. Então, veja aí, todos os elementos são iguais, exceto os elementos de uma certa fila K. Letra B. Cada elemento da fila K da matriz X é igual à soma dos elementos dos correspondentes das matrizes Y e Z. Então, teríamos aí que o delta de X, o determinante de X é igual ao determinante de Y mais determinante de Z. Ah, André, isso aí ficou muito complicado, eu não entendi nada. Tudo bem, vamos ao exemplo. Está aqui o exemplo. Então, no exemplo, a gente tem aqui a matriz A e a matriz B, onde a primeira coluna são exatamente iguais. A segunda coluna, 3, 1, 2, 3, 1, 2, também são exatamente iguais. E a terceira coluna são diferentes. A matriz C também apresenta primeira e segunda colunas iguais às duas primeiras matrizes, sendo que a terceira coluna ela é o resultado da soma das terceiras colunas das matrizes A e B. Olha aqui em cima, 1 mais 1 dá 2, 4 mais 0 dá 4 e 1 mais 2 dá 3. O que isso significa? Significa que você pode calcular o determinante da matriz A, que dá 13, calcular o determinante da matriz B, que dá menos 8, e o determinante da matriz C, você não precisaria calcular, seria apenas a soma de A com B, porque a matriz C ela é um resultado ali de A e B. Então, você pode somar direto. Aqui, para calcular o determinante da matriz C, somar direto determinante de A mais o determinante de B. André, fiquei preocupado aí que tem muita coisa. Como é que vai ser para eu lembrar tudo isso? Olha, tem as mais importantes. Então, isso aqui, não te preocupa com essa se esquecer. Ajuda? Claro que ajuda, saber. Mas não é assim. Olha, já falei para vocês que a parte mais importante de determinante era lá do começo. O que a gente está vendo agora já não é demasiadamente importante para o seu Enem, a não ser que você pretenda fazer vestibular que não seja o Enem. Aí você tem que saber as contas, saber as propriedades. E se algum de vocês está pretendendo fazer ainda mais aí um ITA, mais ainda, meu amigo, aí você tem que saber tudo, tudo de tudo, ok? Mas se não, fica tranquilo.
Tá tranquilo lá com Jacobi, com Chior, com Sarri? Sabe calcular o determinante? Beleza, tá bom demais. As propriedades, umas e outras aí vão te ajudar, né? Umas e outras vão te ajudar. Mas você reconhece isso até no próprio exercício do livro. Você vê aí onde vai ser mais necessário. Então vamos seguir em frente agora na 8ª propriedade. Combinação linear. Combinação linear de duas ou mais filas paralelas é a soma de quaisquer múltiplos dessas filas. Temos aí a matriz X de ordem, qual é a ordem? 2, 4 por 4. A primeira linha é igual à soma da terceira linha com o dobro da quarta linha. Olha aí, como é que você vai ter essa visão? Essa propriedade é para te ajudar. Mas se for complicado demais, ora, faz algum meio. Você vê que tem diversas maneiras de se chegar na resposta. Porque tem diversas técnicas, tem as propriedades. Então, algumas delas você tem que saber para chegar na resposta. A primeira linha, está dizendo aqui que a primeira linha é igual à soma da terceira linha com o dobro da quarta. Terceira linha com o dobro da quarta. Ora, quanto é o dobro de 1? 2. Está bem aqui esse 1 da última linha. O dobro de 1. 2. Somado com 0, 2. Perfeito. Dobro de 2 aqui. Estou seguindo aqui na quarta linha. Dobro de 2, 4. Somado com 1, 5 aqui na primeira linha. Dobro de 3 na quarta linha. Somado com 0, 6. Resposta lá da primeira linha. Dobro de menos 1, menos 2. Somado com 4, mais 2. Ok. O que significa isso? Acabamos de verificar que existe uma combinação linear. Quer dizer que uma linha ou uma fila, ela é o resultado de outras duas filas. Ok? É isso que é importante. Quando ocorre isso, então temos que o determinante da matriz possui combinação linear em qualquer fila é igual a 0. Ah, beleza. Se eu encontrar isso, então quer dizer que o determinante desse carinha aqui é 0. Perfeito. Ah, então essa é importante, André. Sim. Toda propriedade que te diz o motivo pelo qual é igual a 0, ela é importante, porque facilita o teu trabalho. Então eu estou te dizendo agora, nesse momento, as propriedades mais importantes. Ah, André, então não é somente a aula lá de trás que importa. Ora, lá de trás você resolve qualquer coisa. Aqui te dá velocidade. Se você sabe as propriedades que te levam o determinante a ser 0, ora, logicamente você vai ser mais rápido. Logicamente. Então, já sabe aqui, mais uma aí, uma propriedade que o resultado do determinante é 0. Perfeito. Vamos aí para a 9ª propriedade. Ih, ficou feio agora, não foi? Olha só. Teorema de Cauchy. Olha só de número. Tá ok. Antes de te explicar tudo isso, você não vai precisar saber esse teorema de Cauchy. Mas vou te explicar. Tá? Vou te explicar. Vamos lá. Se forem tomados elementos de uma linha K, uma linha qualquer, tá? De uma matriz quadrada X de ordem N, traduzindo. Aqui temos o exemplo já de uma matriz de ordem 3, ok? Vamos pegar aí uma linha dessa matriz de ordem 3. E os cofatores dos elementos de uma linha W, ou seja, agora é uma outra linha. Eu quero só os cofatores dessa outra linha. Então, o K tem que ser diferente de W, ou seja, não é a mesma linha, está enfatizando, não é a mesma linha. Uma linha é K e a outra linha é W. Então, teremos o quê? Aí tem a expressãozinha em que xk1, xk2, xkn são os elementos da linha K, ou seja, isso aí só quer dizer que são os elementos da linha tal, da linha K, e o xw1, xw2, assim por diante, são os elementos, são os cofatores dos elementos da linha W de X. Essa propriedade também é válida para colunas, ou seja, linha ou coluna, a gente pode aplicar essa propriedade.
Dada a matriz, multiplicando-se, por exemplo, cada elemento da segunda coluna pelo cofator de cada elemento da primeira coluna, será obtido, aí tem as continhas, olha. O que vamos fazer? Cada elemento da segunda coluna, 3, 4, 4, pelo cofator de cada elemento da primeira coluna. Vejamos aqui, olha, o A12, ele tem que ser multiplicado pelo cofator do A11. É isso que está falando. É isso que está falando aí. Então, pega aqui o A12, multiplico pelo cofator do A11. Pego o A4, pego aqui o 4, multiplico pelo cofator do 1. Pego o outro 4, multiplico pelo cofator do 1. E vou fazer todas as continhas. Todas as continhas. Temos aqui os cofatores nessa ordem, olha só. Que é o 3, o 4, 4. Tá? 3, 4, 4. E tem os elementos aqui do lado, né? O 2, 1, 2. Temos que multiplicar, então, por eles também. Somando-se esses resultados, tem-se 0. Ok, André, isso aí é tão difícil. Vai me ajudar? Tenho que saber isso? Não, tranquilo, tranquilo. De todas, essa que você menos tem que saber, menos tem que se importar, tranquilo, não se estresse, tá bom? Não se estresse. Vamos lá para a 10ª propriedade. Não desista, por favor, não desista. Tá? Não desista, tem muita letra aí, muito número. Fica tranquilo. Eu estou sempre te informando o que precisa saber realmente da matéria. Então vamos lá para a 10ª. Essa propriedade, antigamente ela era cobrada nos vestibulares. Hoje no Enem ela não é mais cobrada, né? No Enem nunca foi cobrada. Nos vestibulares de cálculo ela era cobrada. Então, vestibular de cálculo hoje, que ainda temos pelo Brasil, que cobraria um negócio desse aí, seria, por exemplo, a Federal lá de Santa Catarina, que ainda tinha o seu vestibular próprio. Tem que saber essa propriedadezinha aí, viu? Pode aparecer aí no livro, não sei se tem nas atividades propostas ou se tem lá no exercício do SAS essa propriedade. Então, ela é interessante, ela era importante antes. Hoje em dia, não. Mas antes ela era importante. Então vamos lá, o Teorema de Binet. Dadas duas matrizes quadradas x e y, de mesma ordem, é verdadeira a expressão que o determinante do produto das duas matrizes x e y é a mesma coisa que o determinante de x vezes o determinante de y. Então vamos lá. Temos aqui determinante de x dá menos 17, determinante de y dá 16. E depois está comprovando, se você multiplica as duas matrizes, não é o determinante, as duas matrizes, obtém-se essa outra matriz. E essa outra matriz, calculando o determinante dela, seria a mesma coisa que multiplicar então o determinante logo das duas, ou seja, facilitando a sua vida, não tendo que calcular todo o produto entre as duas matrizes. Calcula o determinante de cada uma, multiplica elas. Tranquilo? Então é isso, essa propriedade de Binet. Tem mais uma propriedade que a gente vai ver lá na frente também que é importante. Deixa eu ver se é a próxima. Essa aí também é, sim, a matriz, determinante da matriz inversa. Determinante da matriz inversa, essa mesma aí. Se o determinante de uma matriz X é diferente de zero, disse que a matriz X é inversível. Se o determinante é diferente de zero, ou seja, significa o quê? Se eu pergunto para você, a matriz A ela tem inversa? Assim, como assim, André? Toda matriz tem inversa? Não, na verdade não. Porque tem aquela ordenzinha, né? O A vezes A elevado a menos 1 tem que ser igual a A elevado a menos 1 vezes A, que tem que ser igual à matriz identidade. Existe lá aquela formulazinha. Se ela não bater certo, então não existe inversa. Porém, tem uma outra maneira mais rápida de descobrir se a matriz tem inversa ou não. Como? É verificando o determinante dessa matriz.
Se o determinante dessa matriz é diferente de zero, então já sei que ela possui inversa. E aqui chamam de inversível, né? Que ela possui inversa. A matriz X é inversível. Se o determinante de X é igual a zero, então X não possui matriz inversa. E diz que X é singular, ou seja, não inversível. Uma matriz singular é uma matriz que não possui inversa. Essa palavra singular ela não é muito utilizada aí nos livros ou questões. Eu acho que dá para você ficar tranquilo quanto a isso. Mas é importante você saber que como é que vamos saber se uma matriz tem inversa? Calculando o determinante antes dessa matriz. O determinante é diferente de zero? Beleza, ela tem inversa. Temos aqui o exemplo, ordem 3, e pergunta: calcule o determinante da matriz inversa de A. Calculou o determinante, é menos 6. Aí, tem inversa? Sim, por quê? Porque se desse zero, não teria inversa, então tem inversa. E qual é, então, a matriz, o determinante da matriz inversa? Espera lá, André. Quer dizer que eu não preciso calcular toda a matriz inversa? Exatamente, não precisa. Se você descobre o determinante da matriz original e você tem o conhecimento dessa formulazinha, então você não precisa calcular toda a matriz inversa, usar sistema que nós aprendemos lá com o sistema, até porque aqui, sendo de ordem 3, nós teríamos 3 variáveis, 3 equações, um sistema de 3 variáveis, 3 equações. Ufa, você pode dizer, ok, espera lá. Nosso próximo assunto é exatamente esse. Nós vamos estudar sistemas lineares com 3, 4 variáveis, ok? Mas, calma, vamos lá, vamos por parte. Então, aqui nós temos a matriz A, e o determinante dessa matriz A dá menos 6. Eu quero saber, então, qual é o determinante da inversa. Bem, simples, é só fazer o inverso desse número. O inverso de menos 6, menos 1 sobre 6. Não é oposto, oposto é mudacional, é o inverso. Tranquilo, muito bem, vamos então para matriz de Vandermonde. Matriz de Vandermonde. Essa aí é legal, tá? De saber, é importante saber essa matriz de Vandermonde. Ela é rara de aparecer porque é muito fácil, então geralmente quem constrói as provas vestibulares não vão colocar uma dessa tão moleza, não querem dessa moleza para os alunos aí para acertarem logo. Chama-se matriz de Vandermonde toda matriz quadrada de ordem n, que possui cada uma de suas colunas formada por potência de mesma base, com seus expoentes variando de 0 até n-1. Ah, André, está complicado. Calma. Os elementos da segunda linha são chamados elementos característicos. O determinante da matriz V é o produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos característicos em que... Só um momento. Pronto, de volta. Em que o índice do minuendo é maior que o índice do subtraendo. André, não entendi nada. Tudo bem. Eu disse que é fácil, então você vai entender, porque realmente é fácil. Primeira linha aí, ela é formada só por elementos 1. Todo mundo tem que ser 1, tá? Para usar a matriz de Vandermonde. O que esse cara descobriu de matriz de determinantes aqui, para usar o determinante de Vandermonde. Todos os elementos da matriz da primeira linha tem que ser 1. Todo mundo tem que ser 1. Primeiro passo é esse. Segundo passo, tem uma linha que ela é o quadrado. Todo mundo é quadrado de uma outra linha. Veja então que essa terceira linha ela é o quadrado da segunda. A primeira é formada por 1. A terceira são quadrados da segunda. É isso que ocorre no Vandermonde, ok? Então, aí sim, eu visualizo. Primeira linha, todo mundo é 1. Lá, por exemplo, a terceira linha. Por exemplo, podia ser a quarta, tá? A terceira linha.
Todo mundo é quadrado. Quadrado de quem? Da segunda. Ora, a conta vai ser feita só na segunda. Ou seja, a primeira e a terceira é só para verificar se é Vandermonde. É Vandermonde, então o que eu vou usar? A segunda. Aquela que seria elevado ao quadrado. E como é que eu faço isso? Eu faço assim, olha. A2 menos A1 vezes A3 menos A1 vezes A3 menos A2, assim por diante, dependendo de quantos termos eu tenho aqui. Vamos para um exemplo que fica bem claro. Olha aí a tranquilidade. Posso usar Vandermonde nessa aí? Porque se não puder usar Vandermonde, o que a gente ia fazer? Ia ver uma propriedade, ver se dá zero. Ou então, vendo que tem um no começo ali, eu podia usar cortando ali a primeira linha, né? Usar Jacobi, Sarri. Então, vamos lá. O Kyo também. Então, vamos lá. Vamos usar aqui Vandermonde nessa. A primeira linha, todo mundo é 1. Ok, beleza. Todo mundo é 1 na primeira linha. A terceira linha. A terceira linha é o quadrado de todo mundo da segunda. Ora, 4 ao quadrado de 2, 9 ao quadrado de 3, 25 ao quadrado de 5, 100 ao quadrado de 10. Perfeito! O que significa? Significa que a gente vai fazer a conta na segunda linha. Ou seja, a primeira e a terceira é para verificar se é Vandermonde. A segunda é onde eu faço a conta. Vou fazer a conta só com a segunda. Muito bem. E como é que essa continha é feita? 3 menos 2. Vem aqui, ó. 3 menos 2. Vamos na ordem. 3 menos 2 vezes 5 menos 2 vezes 5 menos 3. Olha aí, ó. 3 menos 2 vezes 5 menos 2 vezes 5 menos 3. Quem é o próximo? 10 menos 2. Perfeito. Quem é o próximo? 10 menos 3, correto. E o próximo? 10 menos 5, muito bem. E aí, André, e agora? Meu amigo, agora é só fazer a conta e você já tem um determinante, não teve que usar nenhum daqueles outros. Opa, André, então isso aí é importante, não é? É importante, sim, porque esse caso aí é único, né, do Vandermonde. Se aparecer uma dessa aí é moleza, você mata a questão rapidinho. Então essa aí é importante você saber. Fazendo as continhas, então, de cada parênteses, multiplicando todos os elementos, você vai ter 1680. E é isso, meus amigos. Estamos chegando, então, para o final de mais uma aula. Sim, você pode perguntar, e cadê as atividades da sala? Ora, o vídeo já está longo, 48 minutos aqui passando, então vou colocar em outro vídeo, fica mais tranquilo. Já ficou até puxado esse para você entender toda essa matéria. Então, dá uma estudada aí e daqui a pouco você dá uma olhada no próximo vídeo com atividade para a sala, ou você já antecipa, faz a atividade para a sala e verifica na próxima aula, que vai ser lançada ainda junto com essa, você verifica se deu certo, se você aprendeu o assunto de hoje. Eu sei que tem muita coisa para você ver aí, muita matéria para você estudar nessa aula de hoje. Diga para mim também o que você tem achado das aulas, se você tem compreendido, se tem sido proveitoso. Eu adquiri um novo microfone, eu espero que o áudio esteja melhor para você, ok? Então, isso aí é pensando na qualidade, para chegar melhor para você, você estudar em casa com mais qualidade. Então, fale para mim, informe, faça o seu feedback, é importante aqui, porque para eu criar essa aula para você, dá bastante trabalho, porque está tudo feito no PowerPoint, em cada partezinha é um trabalho grande, é feito com muito carinho por cada um de vocês. Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme pela turma. Sinto falta, sinto saudade de vocês, então se comuniquem, mandem e-mail, quase que implorando, por favor, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande abraço, Deus abençoe a sua família. Continue orando, continue estudando, se esforçando. E vamos em frente, juntos. Deus abençoe cada um. Até daqui a pouco na próxima aula.